Sari Carivanity, então o assunto de agora, como a gente sabe, é bastante Olimpíadas, né? As Olimpíadas aí estão ocorrendo, é óbvio que isso está em voga na mídia inteira, em todos os lugares, mas poucas pessoas sabem que a Olimpíada é um evento que reiniciou faz muito pouco tempo. A ideia de retomar essas Olimpíadas foi lá no século XIX, porque ela acontecia, como todo mundo sabe, tradicionalmente no mundo antigo, e depois teve ali uma parada, né? Uma parada muito longa dessas Olimpíadas. Mas muitas vezes hoje em dia o enfoque não é dado naquilo que era dado como antigamente, né? Antigamente a gente tinha as Olimpíadas e, em primeiro lugar, ele era um evento religioso porque cultuava os deuses, em segundo lugar, um evento militar porque cultuava a capacidade, enfim, do físico, e em terceiro lugar era uma promoção das pátrias que participavam. Ainda hoje acaba sendo bastante uma promoção das pátrias que participam, das nações, dos países, né? A gente pode ver, por exemplo, lá nos anos 80, a União Soviética se esforçava para vencer tudo, os Estados Unidos também, e assim vai. Hoje é a mesma coisa. Naquela época, a gente pode puxar isso um pouco para os Vênetos. Os Vênetos tinham um protagonismo muito grande naquela época. Eu vou ler um texto, um trecho que eu separei para vocês que é interessante. Muitos ilustres escritores gregos e latinos, como Homero, Alcman, Hesíodo, Píndaro, Plínio, Estrabão, associam o povo vêneto à fama dos cavalos de corrida que eles mesmos criavam. A gente sabe que era muito famoso essa questão dos cavalos vênetos, né? O que acontece? Esses cavalos eram utilizados nas principais competições desportivas, principalmente do mundo grego, e aí é que entra as Olimpíadas. A gente tem aqui uma informação muito relevante, que em 440 a.C., Leontes de Esparta venceu a 85ª Olimpíada, justamente com um cavalo vêneto. Esses cavalos vênetos eram os mais desejados da antiguidade, e os vênetos criavam e não passavam, digamos, essa raça do cavalo vêneto para ninguém. E aí, como Estrabão, por exemplo, nos conta que o próprio tirano de Siracusa, o Dionísio o Velho, queria justamente os famosos cavalos vênetos, para ele ter a sua própria criação, e isso nunca foi dado a ele. Ou seja, os vênetos tiveram um grande protagonismo também nas Olimpíadas originais. E isso acontecia todos os anos. Além de participar das Olimpíadas e de outros jogos, os vênetos cediam aí um produto muito, mas muito raro no mundo antigo e cobiçado, que era o cavalo, conhecido como cavalo vêneto, né, de raça vêneta. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez eu convido vocês, quem quiser estudar língua vêneta, eu deixo o link aqui embaixo, e também para o nosso curso de História dos Vênetos Antigos, que a gente vai ter agora em agosto. Eu deixo o link aqui embaixo, entre em contato e a gente conversa. Tchau, tchau, Strucon.